A empresa foi fundada em 1998 pelo meu pai, José Pereira, enquanto sócio único da empresa. Nasceu numa missão de uma família sempre ligada ao ramo do calçado e de ter uma empresa própria. A nossa aposta na sustentabilidade surge de uma forma natural, embora as preocupações já sejam desde a fundação, mas tal como o mundo e a empresa foram evoluindo e as preocupações ambientais foram sendo um foco em muitas das decisões tomadas nas políticas a nível mundial. Aqui na empresa, naturalmente, não podia ser de forma diferente. Tentámos, de muitas formas, e numa preocupação central, foi sim a sustentabilidade da própria produção, já há muitos anos. Nós já há cerca de 10 anos, por exemplo, temos painéis fotovoltaicos. Fomos das primeiras empresas aqui na região a colocar painéis fotovoltaicos da produção de energia, penso que já foi em 2010 ou 2011, mas muitas outras políticas de poupança de água, poupança de energia. Ao longo dos anos também foram surgindo produtos no mercado mais sustentáveis e a procura de clientes desses materiais foi crescendo. A nossa atenção deixou de ser só a sustentabilidade na área da produção, mas também na área de produto, de forma a podermos introduzir no mercado produtos mais amigos do ambiente. A certificação ambiental surge com naturalidade. Já os processos estavam implementados, já os produtos estão pouco a pouco a vingar no mercado. A certificação ambiental surge como uma consequência final de todo este trabalho desenvolvido ao longo destes anos. A importância para nós, essencialmente, ao contrário do que a maioria das pessoas se calhar pensam, a importância é para nós próprios. Nós sabermos que aquilo que fazemos é amigo do ambiente, é amigo do planeta, é amigo dos nossos vizinhos, é amigo dos campos agrícolas, é amigo dos rios. Isso é mais importante para nós, de forma não só para mim, mas toda a equipa, ficar mentalizada das boas práticas ambientais que tem que ter, o depósito nos locais corretos de todos os resíduos. Depois, já naturalmente, uma outra consequência que é passar a imagem para o exterior, para todo o mercado e especialmente para os clientes que cada vez mais e pouco a pouco se preocupam com a certificação ambiental, entre outras, mas neste caso em concreto falar da certificação ambiental, e que muitas das vezes nos perguntam se temos. Já começam a perguntar se temos a certificação ambiental. Nós estamos já a estudar, por exemplo, a certificação energética. É um projeto que vamos começar a trabalhar, assim como o RCS, também é outro processo que estamos a tratar agora. Portanto, são situações de consequência, vamos fazendo vamos fazendo outros. A nível de produto, nós já temos alguns produtos bastante implementados no mercado, produtos biodegradáveis, produtos bio-based, em que para o seu fabrico são utilizados componentes de origem natural. Não temos muita ideia de ampliar mais, porque já temos um leque bastante alargado, a procura é muita, os resultados ainda são poucos, há muita procura, mas depois encomendas efetivas existem, começam a surgir. Pronto, não nos adianta muito expandir muito mais o nosso leque de opções, que já deve andar numa dezena de opções, mas vamos nesta fase centrar-nos muito num produto que é
reciclar o ébano, em que já o fazemos, já conseguimos fazer, mas queremos conseguir isso numa taxa muito superior, inclusive até, não digo chegar a 100%, que será praticamente impossível, mas muito superior a 50%. Isso é a nossa luta, que nós temos uma parceria com a Universidade do Minho. Essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha, é reciclar o ébano. Teoricamente não é reciclável, nós vamos tentar na prática que o seja, e esta é a nossa batalha para os tempos futuros. Olá, muito boa tarde a todos. Sou Lídia Pinto, sou jornalista de Dinheiro Vivo e queria, antes de mais, agradecer à Picaps e ao Centro Tecnológico do Calçado pelo amável convite que me dirigiram. Hoje vamos falar de eficiência energética e temos connosco o Carlos Pimparel, que é diretor de Serviços de Sustentabilidade Energética da Direção-Geral de Energia. Temos o Marco Dias, que é gestor de serviço de negócio, de grandes contas de negócio business to business da EDP Comercial, e o Cristiano Lopes, o Cristiano Lopes, que é administrador da Jovan, empresa familiar de Felgueiras, que vai já na segunda geração, há 3 gerações no calçado, mas a empresa muito conceituada. Muito boa tarde a todos. Eu iria pedir aos meus convidados que aparecessem. Eu vou começar por esta nossa conversa. Deixem-me explicar-vos que esta nossa conversa vai durar aproximadamente 45 minutos. No final vamos ter tempo para perguntas e respostas, e agradeço que utilizem o chat, o bate-papo, para colocarem as vossas questões. Eu, se calhar, iria começar pelo Carlos Pimparel. Eu vou começar por fazer uma pergunta mais ou menos genérica para todos e depois tenho aqui algumas mais preparadas. Eu vou começar pelo Carlos Pimparel. Obrigada, boa tarde. Carlos, diga uma coisa, as empresas estão hoje mais sensibilizadas para as questões energéticas? De que forma é que sentem que tem evoluído o número de empresas a investir nesta área? Boa tarde a todos. Agradeço, em nome da Direção-Geral de Energia e Geologia, o convite, e é com muito gosto que aqui estou neste fórum e estarei disponível naturalmente para as questões que quiserem colocar. A questão da eficiência energética no contexto português, deixe-me fazer uma breve resenha histórica, inicia-se com mais força em 1973, com uma crise, com o choque petrolífero, e nessa altura Portugal decidiu lançar o primeiro aviso para apoio, para incentivos na área da eficiência energética, 1973. Eu não era nascido, portanto isso foi há 47 anos, ou pelo menos gostava de não ter sido nascido.
E a partir daí, esse percurso que se iniciou, como disse, em 73 com incentivos, teve o seu corolário em 1982 com a aprovação do Regulamento de Gestão do Consumo de Energia, direcionado a empresas com um determinado valor de consumo anual de energia. Em 1982, no contexto europeu, fomos os precursores. Nenhum país na União Europeia tinha um regulamento como o nosso, portanto, fomos precursores. Desde 1982, quer no contexto da legislação, quer no contexto dos incentivos ligados à eficiência energética, temos um percurso de que nos podemos orgulhar. Registro também, com agrado, porque temos que falar das coisas agradáveis, sobretudo nesta altura menos agradável da pandemia, que a União Europeia foi beber a esse mesmo regulamento as intenções que estão agora plasmadas na Diretiva da Eficiência Energética. Portanto, por aí demos realmente uma ajuda. Em termos de resposta à sua pergunta no concreto, nós começámos efetivamente em 82, para além da legislação que publicámos, que era relacionada com o Regulamento de Gestão do Consumo de Energia, pelos anos de 87 promovemos um programa apoiado pelo Banco Mundial para a realização de auditorias energéticas a cerca de 200 empresas com alguma expressão do seu consumo. Esse levantamento que fizemos a nível nacional para esse conjunto de empresas permitiu-nos perceber o estado da arte relativamente à utilização de energia e às potenciais medidas de eficiência energética que poderiam estar inerentes a esses vários setores de atividade em que realizamos as auditorias, e permitiu-nos também estabelecer e modelar os programas de incentivos que, entretanto, foram sucedendo. Nesta análise que posso fazer desde 82 até à atualidade, entendo que ainda há um caminho muito grande para fazer. A principal dificuldade ou a principal barreira é da parte dos empresários haver tempo, às vezes também é uma questão de tempo, para dinamizar e aprofundarem os seus conhecimentos na área da eficiência energética e o que é que isso pode trazer em termos de apoio. Percebemos que nestes últimos 40 anos as mentalidades de alguma maneira têm vindo a evoluir. Sentimos ainda que, ainda hoje, que a eficiência energética por muitos ainda não é considerada uma grande preocupação, exatamente porque a sua preparação para encarar isso não como um custo, mas como um investimento, por vezes determina o não agarrar esse tipo de possibilidades, mas estamos em crer que a evolução será positiva. O custo da energia como fator de produção das empresas, dependendo dos setores, ou por outra, em alguns setores já tem um peso considerável e, portanto, cada vez mais os empresários tendem a olhar para a aposta na eficiência energética como um investimento com rentabilidade e não como um custo. E, portanto, essa barreira ainda não foi propriamente, ou esse objetivo ainda não foi propriamente conseguido, mas sê-lo-á. E, portanto, nós temos também, dentro do que nos é possível, continuado com o apoio às empresas, exatamente em termos legislativos e em termos de incentivos, mas digamos que a postura tem vindo a melhorar, mas efetivamente ainda não é aquela que seria o desejável. Uhum. Um instrumento fundamental para um empresário, quando olha para a sua empresa, é dedicar a mesma atenção às questões do emprego,
às questões das matérias-primas, às questões da tecnologia, à questão do mercado e também o que é que ele pode fazer ou pode encarar para melhorar o desempenho e reduzir os seus custos da faturação. E uma ferramenta fundamental é a realização de uma auditoria energética e, portanto, quando nós conseguirmos transmitir à classe empresarial que a realização de uma auditoria energética é uma ferramenta fundamental como outras de gestão, aí teríamos conseguido ou conseguiremos os objetivos. Por agora estamos a fazer o nosso caminho e, portanto, este era o panorama que eu queria deixar desde 73. Portanto, é um fator de orgulho para todos nós, porque efetivamente nunca estivemos na cauda do mundo, antes pelo contrário. E, portanto, era isto, digamos, que me se oferecia dizer relativamente à sua pergunta. Muito obrigada, Carlos. Marcos, concorda com este ponto de vista? As empresas estão mais sensibilizadas para as questões energéticas, mas ainda longe do que seria desejável? Concordo, mas antes de mais, já agora também deixe-me fazer aqui os agradecimentos normais, em nome da comercial, não é? Como é lógico, e agradecer aqui à Picaps e ao CTCP por este convite e cumprimentar a todos. Eu não podia estar mais de acordo, realmente houve uma grande evolução, infelizmente também um bocadinho, à boa maneira portuguesa, à base da força, entre aspas, eu digo força porque também houve aqui estes mecanismos legislativos que impuseram que aquelas empresas, principalmente aquelas empresas consumidoras intensivas de energia, que estavam, que pura e simplesmente tinham esta questão da eficiência energética de lado e de certa forma foram obrigados a olhar para ela e desse ponto de vista, eu digo infelizmente, porque foi através, nomeadamente do Decreto-Lei que saiu em 2007, que forçou que muitas dessas empresas passassem a ser obrigadas a fazer as tais auditorias energéticas e a estabelecer um plano de racionalização dos seus consumos através da implementação de algumas medidas. Também houve aqui um fator de evolução tecnológica que também foi acompanhando as últimas décadas. Esta evolução tecnológica também permitiu, tornou mais fácil a implementação de um conjunto de medidas. Essa evolução tecnológica também trouxe uma redução no preço, no investimento em toda uma panóplia de equipamentos e de soluções técnicas que passaram a fazer parte do dia-a-dia das empresas e, portanto, essa evolução que aconteceu, acho que tem acontecido aconteceu com bastante intensidade nos últimos anos, mas também partilho da opinião do engenheiro Castro Pimparello, lá está, à boa maneira portuguesa também, temos sempre a tendência de recorrer à legislação para obrigar as empresas e realmente há aqui um caminho ainda um pouco longo. Eu recordo que nós, nos tempos mais recentes, tem havido um enfoque muito grande na questão das renováveis, mas o tema da eficiência energética vai continuar em cima da mesa. Eu digo vai continuar porque nós temos objetivos muito ambiciosos no Plano Nacional de Energia e Clima até 2030. Esses planos vão ser, ou estão previstos serem conseguidos muito à custa das energias renováveis, mas há aqui um enfoque também, e vai ter de existir também, porque essas metas a nível de redução do CO2, mais concretamente, não vão conseguir ser atingidas, também não olharmos para esta questão da eficiência energética. Portanto, este há de ser sempre um... Sim, força. Desculpa, eu ia interrompê-lo. Não, eu também. Isto há de ser sempre, dizia? Não, a questão da eficiência energética vai estar sempre em cima da mesa e eu julgo que no futuro isto caminhará, e o engenheiro Pimparello também estará em melhor posição do que eu a dizer, esta questão da obrigatoriedade legal para as empresas consumidoras intensivas de energia irá acabar por vir também parar e abranger um leque maior de empresas em que a componente energética não seja tão forte, com o intuito precisamente de conseguirmos atingir todos esse objetivo. Marcos, mas há aqui uma sim. questão importante, ou pelo menos que não é de menos importância, que é a vantagem económica associada à vertente da sustentabilidade energética, não? A experiência tem-nos dito, e nós que andamos um pouco mais no terreno,
nós agora nos últimos, eu diria que nos últimos 4, 5 anos realmente as mentalidades já têm mudado um pouco, mas eu diria que desse período para trás assistiu-se muito, inclusivamente empresas que eram obrigadas a fazer esses planos de racionalização dos seus consumos, a fazer essas auditorias, e de certa forma existir essa obrigatoriedade legal, mesmo assim a tentarem de alguma forma fugir e tentar ultrapassar essas questões. E isso eu acho que lá está, acho que tem a ver um bocadinho com a história, ou seja, primeiro tem a ver com a questão que o Jorge Piparel falava, a nível de estrutura de custos, assim, em termos médios, independentemente das áreas, se nós fizermos agora uma mistura, em termos de estrutura de custos das empresas, a componente energética, em termos médios, representa menos de 10%, portanto. E isto diz muito do porquê, claro que existem indústrias onde a componente energética é muito superior a este valor, mas em termos médios é isto. E eu acho que isto explica muito bem porque é que a maioria das empresas, e sendo nós um país que é constituído por muitas pequenas e médias empresas, porque é que muitos industriais só mesmo nos últimos anos é que começam a olhar para isto de outra forma. Também usando isto também de um ponto de vista comercial, até porque esta questão da sustentabilidade também está muito em cima da mesa nos dias de hoje. Mas a verdade é que a questão dos racionais económicos é sempre o entrave, quer dizer, primeiro existia uma questão cultural também, no meu entendimento, em que as empresas não prestavam atenção, fruto desta questão da energia não representar em muitos destes casos, na sua estrutura de custos, uma grande importância. Também algum ceticismo em muitas das medidas que eram estudadas e eram apontadas nessas auditorias energéticas, e depois também aqui uma questão em que as empresas também, e aqui depois varia um bocadinho de empresas para empresas, as suas políticas de investimento, mas existem empresas que claramente procuram investir todos os seus recursos na questão produtiva. E, portanto, e esse continua a ser sempre o seu foco principal. E o resto vai ficando um bocadinho para trás. E vai ficando para trás, ou são medidas que realmente têm períodos de retorno muito curtos, ou então há um desinteresse muito grande. Acho que nos últimos anos tem-se assistido um bocadinho a essa mudança e esperemos que daqui para a frente seja uma mudança para ficar. Muito bem, obrigada. Cristiano, concorda? As empresas estão a aprender crescentemente a sensibilizarem-se para esta temática? Olá, boa tarde a todos e desde já obrigado pelo convite. Sim, concordo e pegando um bocadinho nas últimas palavras, de facto a energia no nosso caso representa 3% dos nossos custos, ou seja, é pouco relativamente e comparando com outro tipo de indústria. Mesmo assim, como diziam, nós começamos a olhar com outros olhos para as questões ambientais e para as questões de eficiência energética. No nosso caso em particular, como é óbvio, há sempre uma questão dos custos associada a isto. A partir do momento em que nos é apresentado um plano em que os custos são diluídos e no nosso caso, ao fim de 6 anos, o investimento, temos o retorno, olhamos com outros olhos se os custos fossem elevados e o retorno demorasse 15 ou 20 anos. Não, como é óbvio, a questão ambiental é uma questão que está muito presente nos nossos dias, atualmente, e depois, no nosso caso em particular, entram as questões dos clientes que começam a ver com outros olhos as empresas que têm este tipo de preocupações. Não são todos, são poucos ainda, mas nota-se um crescendo nesta área. Nós obtivemos recentemente a certificação no passado mês de outubro. Era isso que eu lhe ia perguntar da qualidade ao Cristiano. e ambiental. Vocês, sendo uma empresa que é uma PME, mas já é uma PME com alguma dimensão, receberam no final do ano passado a dupla certificação em gestão da qualidade e ambiente. Em que momento é que sentiram que era importante investirem na eficiência energética na empresa? Nós juntámos os dois, não é? Conciliámos as duas certificações ao mesmo tempo.
embora neste momento a questão ambiental é mais importante até do que a qualidade, as questões que os nossos clientes nos põem são muito mais sobre o foco da sustentabilidade, de questões ambientais, poluição, do que até na questão do processo em si da qualidade. E quando começaram a surgir, nós, como a maior parte, eu penso ou muitas das empresas portuguesas, o método já está, falta a certificação e falta ali um método, uma ajuda para conseguirmos isso. E foi o que nós decidimos, ok, vamos fazer um levantamento, vamos fazer uma auditoria, vamos fazer um levantamento de necessidades para perceber em que ponto é que estamos, e depois de fazer essa auditoria, esse levantamento, percebemos que não estávamos muito longe e distantes de obter essa certificação. E então decidimos dar o passo. Neste momento, um bocadinho como vimos no vídeo da Vapsol, ainda não temos o retorno com os clientes direto, não é? Em encomendas, mas já começamos a conseguir entrar em alguns clientes e a produzir artigos 100% vegan, artigos 100% reciclados, como é óbvio, isto tem a ver com a ajuda dos nossos parceiros e tem a ver com a nossa certificação, e começa a ser importante. Muito bem. Carlos Pimparel, o Governo lançou o ano passado o programa de apoio a edifícios mais sustentáveis, muito focado na vertente particular das habitações. Aliás, o plafond inicial de 4,5 milhões foi logo esgotado e já foi este ano reforçado com mais 4 milhões de euros. Para as empresas, os apoios nesta área estão circunscritos ao Portugal 2020, neste momento ainda? Muito bem. Eu, antes de responder a esta pergunta, gostaria de completar aquilo que inicialmente foi dito sobre as questões energéticas. E eu lançaria um desafio, e uma vez que aqui na assistência, com certeza, para além do Cristiano, estarão outros empresários ligados ao calçado e, porventura, a outros setores, que fizessem o seguinte ensaio, que fizessem um investimento na realização de uma auditoria. Naturalmente, as faturas energéticas têm que ter alguma expressão, porque depois o retorno dos investimentos também tem a ver com o preço ou o custo da fatura. Mas eu lançava o desafio aos empresários que escolhessem no mercado um auditor que tivesse já provas dadas e, portanto, que o escolhessem do ponto de vista das suas qualificações e trabalhos desenvolvidos e não em função do preço que ele porventura pudesse levar. Portanto, que escolhessem pela qualidade e pelo currículo. E naturalmente que o objetivo de um auditor energético é ir à vossa empresa, que os senhores conhecem como ninguém, naturalmente que eu conheço a minha casa como nenhum dos senhores, ou nenhuma das senhoras e dos senhores conhece, mas terem a oportunidade de ele, porventura, vos poder dizer alguma coisa que vos surpreenda. Isto é, eu costumo dizer isto em muitos fóruns, dizer-vos aquilo que os senhores ainda não sabem, do ponto de vista da utilização dos vossos equipamentos, do seu desempenho e da eficiência energética. E eu acho que em muitos dos casos os senhores iriam ter agradáveis surpresas. E, portanto, é um investimento e é um investimento com retorno. As auditorias energéticas são um investimento com retorno. Agora, naturalmente que tem que escolher os auditores pelo seu currículo e não pelo custo. Pronto. Então deixe-me só perguntar-lhe onde é que eles encontram essa informação dos auditores com provas dadas? Por exemplo, quer dizer, com provas dadas no sentido do currículo falar por eles. Atenção, não é? Sim, eu percebi. Pois. A questão é, para um empresário que queira procurar, onde é que ele encontra essa informação? Exatamente. No portal do SGCE, que é o Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia, nós temos uma série de técnicos reconhecidos. E esses técnicos reconhecidos, por nós, Direção-Geral de Energia, para realizarem trabalhos de auditoria e de planos de racionalização no contexto dos consumidores intensivos de energia, temos gente que já trabalha há muitos anos, gente com muita qualidade, é como em tudo. Uns com muita qualidade, outros com menos, enfim. E escolham e cheguem à fala com 2 ou 3 daqueles que vos pareçam que correspondem às vossas expectativas
em termos de currículo. Façam esse ensaio e depois daqui a uns tempos nós conversamos. Se realmente isto que eu estou a dizer é uma mentira ou é uma verdade. Se é um investimento ou é um custo. Portanto, eu lanço o desafio porque efetivamente isto vai ser um investimento e não é um custo. Bom, relativamente a financiamentos direcionados para as empresas e concretamente na área da eficiência energética. Eu sei que o PO Norte lançou, sei porque nós damos apoio também à elaboração desses parceiros para o PO Norte, tem um aviso direcionado para a eficiência energética nas empresas. Infelizmente é um aviso que não teve muita gente a concorrer, enfim, há muitas empresas a concorrer, julgo que não foi por falta de divulgação, julgo que eventualmente terá sido por falta de tempo, por falta de parceiros que lhes pudessem eventualmente ajudar na construção dessas mesmas candidaturas, mas realmente é uma oportunidade. Através do Fundo de Eficiência Energética tivemos também avisos direcionados para variadores de velocidade, para compressores, para questões específicas e, portanto, o Fundo de Eficiência Energética foi também uma possibilidade. Para o futuro, estou se calhar já a avançar um bocado. Está a avançar um bocadinho, está, para o futuro, nós falamos já sobre o futuro. Mas, portanto, respondendo concretamente à sua pergunta, efetivamente, para as empresas já dei 2 exemplos, os POs regionais têm avisos direcionados para as empresas, tiveram-nos abertos, julgo que agora já não estão. O Fundo de Eficiência Energética também já apoiou, embora direcionados, alguns investimentos direcionados. E o PPEC, através da ERSE, também faz apoio à instalação de equipamentos específicos, iluminação, compressores, variadores, enfim, e julgo que irão lançar brevemente um outro aviso. Mas para já é isso, em termos do passado e do presente. Muito obrigado, Lídia. Obrigada. Marcos Dias, diga-nos, por favor, que tipo de soluções é que a EDP tem disponíveis em termos de renováveis, especificamente ajustadas às necessidades das empresas industriais? Bom, então, vou fazer como o José Casquimparello, vou só recuar aqui só um bocadinho já agora, e também pegando um bocadinho nas palavras dele, dessa questão das auditorias e dessa vantagem, e eu acho que esse até deverá ser sempre o ponto de partida, portanto, qualquer medida que qualquer uma das empresas que esteja a fornecer soluções na área de eficiência energética deve sempre começar numa auditoria. E esse é um ponto muito, muito importante, até porque o custo de auditoria em si é um custo que eu diria residual, não é comparável a um custo de um equipamento qualquer, seja ele qual for, seja um equipamento produtivo, seja um equipamento de auxílio à produção, e portanto eu diria que isso é sempre o ponto de partida. Aquela questão da qualidade dos auditores também é extremamente importante e tem aqui um facto que é, há medidas que todos os auditores sabem propor, mas depois existem aquelas medidas que são medidas que muitas das vezes são difíceis de mensurar, são até questões mais relacionadas com a produção ou de procedimentos e muitas vezes são difíceis de mensurar, não existe propriamente um equipamento a instalar que induza ali uma poupança que é perfeitamente calculável ou quer que seja, mas portanto eu acho que a diferença dos auditores muitas vezes está aí, está na capacidade de poderem olhar um bocadinho mais de perto para aquilo que é o processo fabril, para aquilo que são os procedimentos da empresa no dia-a-dia e propor e ter um bocadinho essa astúcia de propor ali algumas medidas. Eu recordo, já não é da minha idade, mas lembro-me de ouvir essas histórias. No caso das auditorias de indústrias têxteis, por exemplo, no passado bastante remoto, inclusivamente chegava-se ao ponto de aconselhar industriais a fecharem um departamento, por exemplo, porque os custos energéticos, estou a dar a título de exemplo, uma titularia eram de tal forma elevados em comparação com outras empresas ali ao lado, e então muitas vezes aconselhava-se a empresa a fechar aquele departamento e eventualmente subcontratar aquela parte. Isto é um caso extremo que eu estou a dizer, mas quer dizer, um auditor para ter esta astúcia é preciso olhar um bocadinho mais do que para além apenas daquelas medidas mais normais. E só agora aqui um último comentário antes de responder a sua questão, que eu acho que é muito importante e quando me questionou na pergunta anterior porque é que os empresários não aderiam mais, há aqui uma questão também muito importante.
grande parte dos empresários esbarram na questão do período de retorno dos investimentos. Acham que um período de retorno de um investimento superior a 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos, agora os critérios são diferentes, mas de empresa para empresa, mas acham que já é um exagero. No entanto, e aqui fica mais um desafio, grande parte destas medidas, independentemente do payback ser 3 anos, 4 anos, 5 anos, a taxa de rentabilidade que elas próprias geram, muitas das vezes é superior àquelas rentabilidades que os próprios industriais têm no seu próprio produto. E eu acho que este aqui é um ponto muito importante que os industriais têm de se focar, porque, e daí o interesse que também tem surgido muito pelo solar fotovoltaico, não é só pela questão, há uma questão aqui, porque também portanto, uma solução que hoje em dia que estaria na moda também, e também chega aos ouvidos de qualquer pessoa muito mais facilmente, mas outras medidas de eficiência energética que podem ser implementadas nas indústrias, a grande maioria, independentemente do payback ser 3 anos, 4 ou 5 ou 6, também não vamos muito mais acima disto, mas eu diria que em muitos destes casos a taxa de rentabilidade destas medidas podem ser superiores às rentabilidades dos próprios produtos que as próprias empresas produzem. Portanto, eu deixava aqui também esta questão no ar. Mas respondendo à sua questão, nós a nível da EDP, no departamento de serviços, este departamento já foi criado há alguns anos, o departamento tem crescido muito, fruto desta questão da produção descentralizada, esta questão de eficiência energética que tem sido cada vez maior, e portanto, nós a nível de serviços temos um leque muito alargado, a começar logo na questão das auditorias. Portanto, nós começamos logo por aquele ponto de partida que falava há pouco, e depois alargamos para um conjunto de serviços que vai desde as PMEs aos grandes consumidores, portanto nós designamos pelas grandes contas, e portanto nós acabamos por abarcar tudo aquilo que seja áreas de eficiência energética, a começar pela questão do solar fotovoltaico, mas não só, ir a todos aqueles temas que são a parte térmica, a parte do ar comprimido, a iluminação, pronto, aqui há a questão dos motores eficientes, dos variadores de velocidade, portanto todas as medidas nós hoje em dia conseguimos abarcar. Nós, desde o início, o modelo de negócio foi construído, e aliás há uns anos atrás foi lançado o Safe to Compete, que foi precisamente virado para as PMEs. Nós temos desde o início, nesta área de serviços, uma perspectiva também de suporte aos clientes. Eu digo de suporte no sentido em que muitos destes modelos que nós temos de negócio são suportados em financiamento em capitais nossos, da EDP Comercial, e portanto nós desse ponto de vista também entendemos que estamos de alguma forma a apoiar as empresas, pelo facto de que nós propomos as medidas e no fundo portanto, o investimento será feito por nós e este investimento será amortizado com as poupanças geradas. Poupanças essas que são garantidas por nós. Quer estejamos a falar a nível do solar fotovoltaico, quer de outras medidas. E, portanto, dessa forma, sempre foi a forma que nós construímos este negócio, e desse ponto de vista também tem um cariz também um pouco de apoio às empresas, porque de certa forma liberta as empresas daquele problema que nós estávamos a falar há pouco, que é as empresas continuam a poder canalizar os seus esforços financeiros, os seus recursos financeiros para aquilo que é o foco delas, que é a parte da produção, e nós encarregamos da restante parte, que é investir de uma forma, num âmbito de parceria, investir na parte energética, e portanto fazendo amortizar este investimento a médio e longo prazo, sendo que depois a partir de determinada altura esta poupança passa a ser 100% do cliente e assim terminada a nossa participação nestes projetos. Já voltamos a isso, Marcos. Cristiano, diga-nos quanto é que a Jovem investiu nesta área e se teve algum tipo de apoio para o fazer. Perdão, a Jovan investiu cerca de 60 mil euros e não tivemos qualquer tipo de apoio. A única coisa que recorremos foi uma linha que a Caixa Geral de Depósitos disponibilizava com uma taxa de juro reduzida num leasing para fazer o pagamento destes equipamentos. Acha que é isso que desincentiva um pouco as empresas
É o investimento associado ou é mesmo a questão do desconhecimento? Eu penso que são as duas coisas, embora lá está, se a gente fizer contas, verifica que de facto em 5, 6 anos o investimento está feito, e concordo com as palavras que o Marco acabou de falar relativamente a esse assunto. No nosso caso em particular, até o maior problema que tivemos foi mesmo com a Direção-Geral do Ambiente, e no nosso caso vou expor exatamente o que aconteceu. Nós fizemos uma instalação dos equipamentos em março de 2019 e o processo ficou completamente concluído em novembro de 2020. Ou seja, estamos a falar quase de 2 anos ou 18 meses em que a instalação ficou concluída, e até nós conseguirmos estar a consumir no autoconsumo, neste caso os painéis fotovoltaicos, e o excedente poder vender à rede, demorou este tempo todo. No nosso caso em particular, a maior dificuldade que encontramos foi mesmo esta. Muito bem. Não sei qual é a média, não sei se o engenheiro tem esses dados ou não, qual é a média habitual de tempo entre a instalação e a possibilidade e o processo ficar concluído para poder a instalação ser dada como concluída, no fundo. Carlos Pimparel, se quiser responder ao Cristiano. Bom, relativamente à questão do solar fotovoltaico, é isso, não é? A sua questão é essa. Nós tivemos realmente aí uma altura em que as coisas andaram um pedaço mais emperradas, mas neste momento penso que as coisas estão a fluir mais rapidamente, porque efetivamente julgo que não é a minha área, não é a minha área. Aquilo que eu tenho ouvido do meu colega dos serviços elétricos é que efetivamente as coisas agora estão a fluir com uma maior celeridade, porque reduzimos a carga burocrática que tinha a ver, inclusivamente, em alguns casos, com a verificação do local da própria instalação e com os documentos inerentes à sua mesma instalação. Portanto, as coisas estão a fluir. Mas permita-me ainda que, relativamente à questão do fotovoltaico, eu digo o seguinte: o fotovoltaico, de facto, é uma medida que tem algum interesse. Nós, quando estamos a falar em fotovoltaico, estamos a falar de um sistema que irá possibilitar a produção de energia elétrica durante, sensivelmente, 1.500 horas por ano. Essas 1.500 horas têm que ser vistas num contexto de 8.760. E, portanto, o fotovoltaico é um investimento interessante, tal como agora estão esquiçados, os tempos de retorno andarão ali à volta dos 5, 6, 7, 8 anos, consoante os casos, mas representa apenas as necessidades, eventualmente, da instalação para 17% do tempo. Eu não ponho em causa a questão do fotovoltaico, mas quando estamos a falar de eficiência energética, temos que falar de outras coisas. E, portanto, se na empresa houver investimentos relacionados com a eficiência energética, eles têm que se começar por aí. Porque o fotovoltaico é aquela quantidade de energia que nós já sabemos que podemos dispor dela, em 17% do tempo disponível. E, portanto, temos que aproveitar essa energia para, reduzindo aquilo que efetivamente necessitamos, colmatar uma parte dessas necessidades. E, portanto, temos que ser assertivos quando comunicamos a bondade deste tipo de investimentos. E, portanto, a abordagem tem que ser sempre, inicialmente, o que é que podemos fazer para melhorar, que equipamentos é que podem ser trazidos, que alteração de processo é que pode ser feito, e, após isso, já sabemos que o fotovoltaico pode dar ali um apor entre 15, 16, 17, 14% do tempo de funcionamento. Aquilo que o colega da EDP estava a dizer que fazia, há também algumas entidades de serviços energéticos que os fazem. Portanto, essas empresas de serviços energéticos também interagem com as pessoas para a realização de investimentos. As empresas também pagam com as suas economias e, portanto, o mercado está realmente e felizmente aberto a várias soluções. Independentemente de ser EDP ou ser outra empresa a fazer esses mesmos investimentos, porque há vários atores no mercado, eu retomo a ideia que o cerne da questão é o auditor. E, portanto, a EDP desenvolve estes serviços de contratos de desempenho energético, prestação de serviços noutras áreas e não sei o quê, mas também é com base num relatório da auditoria energética que um técnico habilitado e reconhecido tem que fazer. E para mim, e reforço a ideia, esse é o cerne da questão. Nós, se temos alguma doença, temos que ir a um especialista, não podemos ir a um clínico geral.
E, portanto, esse para mim, no contexto de eficiência energética, é procurar o especialista que nos consegue dizer o que não sabemos. Esse especialista vai nos dizer que temos que fazer um conjunto de coisas para melhorar o desempenho da nossa empresa. A partir do momento em que ele faz o receituário, já sabemos que podemos acrescentar o tal fotovoltaico. Muito bem. Carlos, e agora então ia-lhe pedir se nos poderia falar dos apoios para o futuro. Temos aí o plano de recuperação e resiliência, temos um novo quadro comunitário de apoio. Com que apoios é que as empresas poderão contar nesta área para o futuro? Bom, a primeira questão, e foi anunciado pelo Governo, vai ser criado um superfundo para a transição energética. Portanto, esse superfundo vai agregar a alguns dos fundos da área de energia e de outros mecanismos de financiamento que andavam espalhados. E, portanto, o que é que se pretende? Relacionado exatamente, e como disse muito bem a Ilídia, com o pacote de recuperação e resiliência, é fazermos tão rápido quanto possível, chegar às empresas os apoios, neste caso da eficiência energética, que elas necessitam para melhorar o seu desempenho energético. E, portanto, o que está proposto, naturalmente, não vou aqui detalhar, porque isso não depende de mim, naturalmente dependerá do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática essas determinações, mas efetivamente eu julgo que para aí até maio ou junho teremos novidades por isso. Vamos ter incentivos para as empresas na área de eficiência energética, vamos ter incentivos para a reabilitação dos edifícios que estão necessitados disso, vamos ter incentivos para a reabilitação dos edifícios no contexto da administração pública, quer em termos da sua reabilitação para melhorar o desempenho, quer em termos dos seus sistemas técnicos, também para melhorar, digamos, o conforto, e basicamente é isso que está esquiçado. O que se pretende é, nos próximos 3 anos, podermos gastar uma verba significativa daquilo que está programado, na ordem dos seus 60% a 70% do pacote relacionado com a recuperação e a resiliência. Mas eu creio que lá para maio, julho, se não for antes, teremos certamente, aliás, o Sr. Secretário de Estado de Energia, por exemplo, anunciou no contexto da pobreza energética a concessão de cheques para a compra de equipamentos mais eficientes com vista à melhoria do conforto, exatamente dessa franja populacional que deverá andar à volta ali de 1/5 para melhorar, digamos, a sua pobreza energética. Para já o que eu posso dizer relativamente a aquilo que depender de nós, iremos ser, como sempre fomos, tão céleres como for possível para chegar. E, portanto, a tal bazuca chegará. A bazuca está um bocadinho mais demorada do que o que se esperava. Marcos, não depende só de nós, Ilídia. Pois, eu sei que não. Marcos, estávamos a falar aqui da questão solar fotovoltaica. Para as empresas, especificamente da fileira do calçado, essa é uma boa solução. Em termos práticos, uma empresa de dimensão média do setor tem que esperar investir quanto, e o retorno já nos disse 5, 6 anos, 7, é à volta disso, não é? Mas ela tem que contar com um investimento de quanto e que ganhos é que ela obtém por essa via? Ora bem, falando na questão do solar fotovoltaico em concreto, o solar fotovoltaico, eu aí partilho da mesma opinião que o José Gaspar Imparel. A questão do solar vai depender muito do número de horas que a empresa funcionar. Portanto, se nós estivermos a falar de uma empresa que trabalha com 2 turnos, claramente vai beneficiar muito mais de um sistema destes, proporcionalmente, uma empresa que trabalha 24 horas e que trabalha aos fins de semana e tudo mais. Okay. E, portanto, essa análise é sempre feita em cada um dos casos e é sempre uma coisa muito personalizada, caso a caso. A questão dos paybacks é a mesma questão. Portanto, os períodos de retorno, falamos em 5, 6, 7, pode eventualmente até ser inferior, dependendo do caso. Isto vai depender muito da cobertura, vai depender muito da cobertura dos edifícios, é isso que eu estou a falar, ou se tem inclusivamente um parque de estacionamento, ou se eventualmente, como algumas empresas em que a gente já fez, que tem um espaço ao lado da empresa para se instalar no solo. Portanto,
depende da exposição solar, orientação, há aqui um conjunto de situações que vão fazer variar esses valores. Os investimentos, mais uma vez, não há um investimento que eu possa dizer, porque as empresas não são todas iguais, quer dizer, portanto, isto tem de ser avaliado caso a caso. No nosso caso em particular, aquilo que eu posso aconselhar é as empresas recorrerem aos canais comerciais que já têm, através dos gestores de cliente, nomeadamente, portanto, que vão parar aos nossos gestores de serviço que vão fazer essas simulações e todo esse estudo. Para além disso, os modelos de negócio, que como o Engenheiro Pimparal também falava há pouco, a EDP não é o único player no mercado a fornecer essas soluções. Nós, em particular, trabalhamos com 3 modelos de negócio, portanto, chave na mão, temos um modelo de prestações e temos um modelo que nós chamamos de serviço, portanto, que é em função das poupanças geradas. Portanto, o investimento é feito por nós e o investimento é amortizado em função disso. Não temos só isso para o solar, temos para outras medidas, mas de facto o solar tem sido aquele que tem sido mais procurado. Eu recordo, por exemplo, este ano nós tivemos a nível das PMEs, e estou a falar dos números, dos nossos números, portanto das vendas da EDP comercial, quase que triplicaram em relação ao ano passado. Portanto, isto são números que mostram bem da procura que está a existir no mercado por este tipo de soluções. Da instalação de projetos, é isso? Triplicar as empresas? Quase que triplicamos o número de instalações vendidas, neste caso, para o segmento das pequenas e médias empresas. E no caso, por exemplo, das grandes contas, que estamos a falar de instalações solares com outra dimensão, a nível de potência instalada, por exemplo, nós também aumentamos cerca de 60% face ao ano anterior. Portanto, a procura está aí. A solução é, agora, há que olhar para outros temas também, a nível de eficiência energética. É preciso recordar que, por exemplo, na indústria do calçado existem outras vertentes, outros consumos que não existem, a começar pelo próprio edifício, não é? A questão da iluminação, das climatizações, a questão do consumo de ar comprimido, por exemplo, que é uma questão que a mim particularmente me diz bastante, porque continua-se a assistir a muitas ineficiências. É preciso ter a noção que o ar comprimido é talvez a forma de energia mais ineficiente que existe e, portanto, cerca de mais de 90% da energia que é consumida para gerar ar comprimido é desperdiçada, e isso tem a ver com uma inerência do próprio sistema, mas a coisa não fica por aí, quer dizer, as redes de ar comprimido constituem neste momento, e constituíram sempre, provavelmente os locais de maior perda que nós temos. Portanto, nós estamos a juntar aqui 2 elementos, que é um consumo de uma tipologia de energia que é muito cara para se produzir, e depois em cima disso nós estamos a gerar altos desperdícios, porque existem imensas fugas nas indústrias. Haverá indústrias que têm menos, outras que têm mais. A nível médio, dos vários anos que tenho trabalhado na indústria, o nível, eu diria que é bastante alto. Os desperdícios são bastante altos, e isto reside precisamente no facto das empresas também não prestarem devida atenção a isso. Portanto, são áreas em que requerem que as empresas prestem atenção e que deem atenção realmente a este tipo de infraestruturas. Caso contrário, elas mantêm-se com níveis muito grandes de desperdício. E aí vai entroncar na questão das auditorias. Um dos serviços que muitas das empresas, assim como a EDP Comercial também faz, hoje em dia também é fazer auditorias concretas às redes de ar comprimido, com o intuito de identificar os pontos de fuga e outras ineficiências que existem no sistema. Portanto, eu estou a dar aqui, a título de exemplo, uma das aplicações que provavelmente no calçado pode ter aqui alguma expressão. E permita-me já agora também fazer aqui um comentário um bocadinho paralelo, mas que eu acho que pode interessar à plateia, já que estamos a falar pelos associados à APICAPS. Nós no ano passado estabelecemos um protocolo com a APICAPS, protocolo esse que eu diria que pouco desenvolvimento teve, também fruto do ano que nós tivemos atípico no ano passado, mas o objetivo é que também durante este ano possa ser alavancado de outra forma. Esse protocolo tinha em vista precisamente nós, por parte da EDP Comercial, podermos alocar recursos a lançar alguns projetos piloto para as empresas que mostrem interesse, e daí deixo já o meu convite à plateia, portanto a todos os associados que possam ter interesse. Nós, com essas empresas piloto, analisarmos não só a questão do solar fotovoltaico,
que é talvez aquela que é mais consensualmente o tema do momento, mas também olhar para os seus processos e propor algumas medidas concretas e, no fundo, criar ali uma plataforma onde se possam identificar medidas comuns e que possam, de certa forma, ser replicadas para outros associados. Esse é que era o objetivo de base e, portanto, nós contamos e estamos disponíveis para, durante este ano, as empresas que estiverem interessadas e podem contactar-nos ou a nós ou à Picap, se podermos lançar esses projetos piloto que depois permitirão também de uma forma mais direta e mais concreta partilhar eventualmente os resultados que se possam obter para que outros associados também possam recorrer aos mesmos tipos de medidas que nós possamos vir a identificar. Certo. Com efeito de disseminação. Muito bem, Cristiano, em relação à Jovan, fizeram já me disse que a rentabilidade do investimento espera ser obtida em 6 anos. Era aquilo que estava à espera quando arrancou para isto ou achava que até seria necessário mais tempo? Agora vai ser um bocadinho mais por aquela questão dos atrasos na Direção-Geral do Ambiente, mas está dentro de um período aceitável para o investimento que foi, não me pareceu mal. Nós, juntamente com o investimento que fizemos de fotovoltaicos, também fizemos investimento na estrutura do edifício, foram substituídos os alumínios e os vidros, fizemos um restauro no edifício para melhorar a eficiência a nível energética para os consumos de ar-condicionados, para diminuir isso tudo. Para além disso, pegando um bocadinho no tema do que o Marcos estava a falar, foi substituído os nossos compressores por compressores mais eficientes e foi feita uma revisão também em toda a linha para detectar possíveis fugas ou que existiam, e agora anualmente também é feita essa verificação, porque de facto na nossa indústria a maior parte das máquinas, ou muitas das máquinas, funcionam a ar comprimido e os consumos são elevados nesses equipamentos e muito bem, de facto com muita facilidade há perdas e não são tão eficientes, mas nós também fizemos isso, ou seja, não foi só a parte do fotovoltaico, fizemos a tal auditoria que eu falava um bocado, fizemos um levantamento das nossas necessidades, substituímos a parte de iluminação toda, a colocação de relógios para ser mais eficientes, colocação de sensores de luz para as luzes não ter de estar acesas o dia todo, ou quando o dia escurece é quando elas acendem e não estar sujeito ao funcionário ter as luzes ligadas em horas que não foram precisas. Na parte dos telhados também foram colocadas alguns painéis transparentes para deixar que a luz natural do dia entre e não seja necessário estar com a iluminação ligada, sobretudo na parte de armazenamento. Pronto, fizemos uma série de coisas que não foi só a parte da colocação dos painéis. Esta parte é mais difícil de contabilizar, como é óbvio, a nível económico, a rentabilidade, a parte dos painéis fotovoltaicos é muito mais fácil, não é? Eu neste momento consigo dizer, apesar deste atraso, que estou com cerca de 20% menos na minha fatura de energia no último ano, foi cerca de 20% menos, e o sistema não estava a funcionar a 100%, não é? Porque nós no fundo tivemos de utilizar uns barradores para não injetar energia na rede, porque não estava, no fundo, não estava a 100% e então não estava a funcionar, mas mesmo assim conseguimos reduzir a nossa energia e a fatura em cerca de 20%. Muito bom, sim senhor. Carlos, voltando à questão dos apoios, as empresas sabem que eles existem e sabem como é que chegam a eles? A tendência da minha resposta seria sim, porque isso é uma das atribuições ou das associações empresariais e, portanto, eu penso que por aí elas servem, digamos, de veículo disseminador dessa mesma informação. Agora, eu julgo é que, sendo investimentos direcionados, no caso da eficiência energética, ou temos um bom mestre que nos diga o que é que havemos de fazer, ou temos medo, ou não sabemos o que é que havemos de fazer. E, portanto, isso resulta assim numa rodinha, não é? E, portanto, para quem está muito preocupado, e muito bem,
com o desenvolvimento da empresa e com o desenvolvimento de novos produtos, se não tiver uma solução tipo chave na mão em que acredita, portanto, se o médico não for um especialista em que o empresário acredita, acho que não tem propriamente muita apetência para fazer. E, portanto, isso era fundamental que, por exemplo, as associações... Eu estava-me a lembrar, por exemplo, em termos de... naturalmente, que nomes, não vou dizer, o Manuel, o Francisco, mas há centros tecnológicos, por exemplo, que funcionam, sei lá, do calçado, do têxtil e do vestuário, da cerâmica e do vidro. Portanto, digamos que são instituições com um caráter, digamos que não privado na acessão do engenheiro Manuel ou do engenheiro Francisco, que têm pessoas com muito saber e que podem ajudar-se transversalmente nos outros setores, não é? Quer o CITEF, quer o CTCV, tem pessoas muito boas. Algumas pessoas muito boas, naturalmente que outras menos boas, isso é como é evidente, mas têm competências para poder ajudar. E se pudessem fazer protocolos, seria excelente, porque o empresário naturalmente tinha que investir na auditoria, isso é um investimento que não se pode passar, mas que lhe dava esse cariz de qualidade, e seria muito importante. Muito obrigada, Carlos. Eu peço desculpa, devia ter dito que esta ia ser a nossa última ronda de perguntas. Obrigada, Carlos. Marcos, em termos práticos, qual era a recomendação final que deixaria às empresas? Como é que elas devem proceder e o que é que elas devem mesmo acautelar antes de avançar para um processo destes? Bom, eu diria que eu acho que o ponto de partida está naquilo que o José Caspar falou. Eu acho que nada vai nascer, nenhuma ideia vai nascer, a penumbra vai continuar. Existe aqui um fenómeno também que é muito no meio empresarial, que as empresas vão se conhecendo umas às outras, ou os empresários vão se conhecendo, vão fazendo o que uns vão fazendo, e muitas vezes não quer dizer que sejam a melhor... Um investimento feito numa solução no nosso vizinho do lado pode não significar, não digo que não signifique, mas pode não significar que seja a melhor solução para nós. Pode ser uma solução parecida, pode ser idêntica, ou no limite até pode não ter nada a ver. E até por uma questão de priorização dos investimentos. Portanto, é bom para um industrial ter uma auditoria bem feita e saber também criar prioridades e defini-las de uma forma clara. E, portanto, eu acho que esse será sempre o ponto de partida, será uma auditoria e depois, no fundo, o mercado está aberto hoje em dia, há imensas empresas para fornecer todo tipo de equipamentos, ou inclusivamente empresas que trabalham muito nestes modelos, como eu falei, hoje a Cashman Cabral falou e bem, que são empresas de serviços, portanto, que comportam esta parte do investimento nessas medidas e que depois apoiam dessa forma as empresas e as libertam, as empresas que veem mais-valia nesse tipo de atuação, libertam-nas de poderem ter de canalizar muitos investimentos para esta área de energia, mas eu diria que sim, que o ponto de partida claramente é fazer uma auditoria energética. Muito bem. Carlos Pimparel, é essa a recomendação que deixa? Uma auditoria bem feita? Claro que sim. Portanto, se me sentir mal, eu tenho que consultar um médico, como deve ser. Quer dizer, a ideia é essa, a imagem é essa. Esse é o ponto de partida. Muito bem. Bom auditor, boa auditoria. Bom auditor, boa auditoria. Cristiano, os clientes da Jovan já valorizam esse esforço e este investimento? Alguns em especial, há algum mercado em especial que valorize mais isso? Sim, há um mercado claramente que tem a ver com o sustentável e com o vegan. Esses dois tipos de clientes, e nós neste momento já temos alguns clientes que estão direcionados 100% nesse... Temos clientes que ainda continuam a fazer o produto convencional e têm uma linha dedicada ao vegan ou à sustentabilidade. E depois temos já outros clientes que é 100% dedicado
e esse aí sim, esse aí é fundamental nós termos planos, termos medidas, termos planos de melhoria, o que é que vamos fazer no futuro ainda para melhorar neste aspecto. Lídia, já E eles, agora só pegando um bocadinho aqui, já para também criar aqui alguma dinâmica, pegando um bocadinho nas palavras do Cristiano e na pergunta, deixe-me só recordar que todas as empresas, independentemente do seu comercializador de energia que lhe está a vender energia, têm a possibilidade de pedir as faturas 100% verde. Portanto, isso é um mecanismo que existe hoje em dia. A única coisa, e eventualmente pode ter algum custo, mas será um custo residual, diria eu, isto vai depender agora de caso para caso, mas é uma forma também comercial das empresas, dos industriais para o mercado, de também terem essa chancela da sustentabilidade. Portanto, as únicas coisas, a única questão aqui é que o comercializador vai ter de obter as chamadas garantias de origem, portanto, que vão atestar que aquela energia é 100% renovável ou que é 100% verde, mas eu diria que também é um mecanismo adicional, só para complementar a resposta aqui do Cristiano, acho que é um mecanismo interessante para algumas empresas que possam entrar e da nossa experiência aqui na BP Comercial é que e esse número também tem crescido imenso, a quantidade de empresas que estão a fazer esse tipo de solicitação para que a energia que lhes esteja fornecida seja 100% verde. Portanto, acho que também é um dado adicional. Muito bem. Eu tenho conhecimento que, a propósito da pergunta que fiz há pouco em relação aos apoios, que o Centro Tecnológico do Calçado tem grande atividade a esse nível de apoio às empresas e sugere-se que quem nos está a ouvir e os empresários que tenham curiosidade e não saibam muito bem o que possam fazer, que abordem o Centro Tecnológico para conhecer os seus serviços e os apoios e vantagens que têm disponíveis nesta área. São 6 da tarde, ia dizer são 8 horas, na verdade são 18 horas, é tempo de terminarmos. Queria agradecer aos nossos convidados e a todos que nos acompanharam esta tarde. Lembro-me que amanhã há nova sessão, é o último dia da Semana da Responsabilidade Ambiental na Fileira de Calçado e vai ser dedicado ao design e à circularidade. Obrigada a todos, boa tarde. Obrigado e uma boa tarde para todos. Obrigado e boa tarde.